já desenhei ela aqui mesmo. Aí você desenhou o símbolo do infinito. Fica aqui comigo. Não tem problema, não. Por que você fez esses pequenininhos e depois esse grandão? É tipo se fosse um em volta. Um tanto de símbolo em volta? Aí esse grande aqui é infinito do quê, assim? O que você imaginou? Mesma coisa do que esse daqui no seu braço. No livro, gente, no livro que ele leu, ele aprendeu que isso aqui é o símbolo do infinito. E aí, onde você já viu esse símbolo, Theo? Vários lugares. Mostra aqui na mamãe onde que você já viu esse símbolo. Ai, aqui no nome dos filhos, aqui, ó. Deixa eu dar aula. 24. Que povo que voltou rápido, gracinha, bonitinho demais. Parabéns. Professora. Oi. A senhora estava comentando, né, sobre essa questão da aposentadoria. O meu pai é oficial de justiça e ele trabalha com isso, deve ter uns 20 anos, mais ou menos. E aí ele fala que ele não quer aposentar por conta do salário, porque o salário diminui, né, quando você aposenta. Também. Mas a gente sabe que não é. Porque se tem uma pessoa que está sofrendo nessa quarentena é o meu pai, porque ele tem uma motinha, uma bis, e ele anda para tudo quanto é lado o dia todo entregando intimação. Meu pai conhece todo mundo da cidade. E aí Graças a Deus ele não me conhece. Ele não é daqui de Anápolis, ele é de uma cidade chamada Fazenda Nova. Tem 4.000 habitantes, dá para conhecer todo mundo e mais um pouco. E aí ele trabalha lá há muitos anos, ele conhece todo mundo, tem contato com todo mundo. A gente fala que meu pai sabe as fofocas da cidade primeiro do que todo mundo. E a gente sabe que ele não quer parar por conta disso, sabe? Que ele gosta de trabalhar, ele tá sentindo muita falta nessa quarentena, a gente vê isso mesmo. Mas ele não admite que é porque ele não quer sentir que tá parado, que acabou, que não tem mais o que fazer. Então ele fala que é por conta do dinheiro. Não admite de jeito nenhum. Eu penso na questão financeira, realmente diminui, mas eu tô sentindo nessa quarentena, apesar de estar dando aula para vocês online, eu sinto muita falta de gente perto, de pele, sabe? A troca de energia é algo fantástico e eu preciso disso para viver, eu gosto disso. Então, assim, eu já fui lá na faculdade algumas vezes durante essa quarentena para buscar um papel, para levar uma ata de prova, alguma coisa assim. Semana passada fui lá para fazer o exame médico. É horrível ver aqueles corredores vazios. Assim, dá uma dor no coração. Nossa, eu não gosto de ir lá nessa situação que está, né? Então, assim, eu tenho ciência mesmo que eu não quero parar, não exatamente por causa do ganho. É uma parte muito alta que fala também, mas é por causa dessa... Eu acho assim, a gente ainda consegue, né? Ainda está no auge da produtividade, ainda tem condição, então por que não contribuir de alguma maneira? Eu não pretendo parar, não. Vamos ver se meu corpo continua respondendo às minhas vontades, né? Porque às vezes a gente planeja, mas o corpo não deixa. Aqui em casa também é desse jeito. Só que minha mãe, ela fala, quando eu parar de trabalhar, eu não sei o que eu vou fazer. Aí, é tanto por causa do salário, como porque ela não quer parar de trabalhar, que ela gosta muito. Agora mesmo ela fez uma cirurgia, ela tem que ficar de repouso. Quem disse que ela consegue? Ela fala assim, eu vou ficar louca se eu aposentar e não fazer nada. Vou ficar louca. A gente fala, mãe, tem que fazer repouso. Quem disse que ela quer fazer? Ela quer sair passando roupa. Ela não pode passar roupa, ela quer sair passando roupa, arrumar a casa. E aí, começando nós duas, ela quer me ajudar nas coisas. Eu tenho que não deixar, porque senão piora, né? E ela fala, eu não vou aguentar a aposentadoria. Nós vamos falar sobre um pouquinho disso, Raquel, no próximo capítulo, no desenvolvimento psicossocial, do tanto que o adulto meia-idade, quando ele vai cuidar dos pais, é difícil. Porque os pais estão precisando de cuidados como criança. Em alguns casos já tem até que trocar uma fralda, em alguns casos tem que ajudar a dar um banho, tem que dar remédio na hora certa, porque eles não têm essa condição mais. Só que não é igual a criança, que a gente fala, abre a boca que eu vou dar o remédio. Não abre não, põe o chinelo em cima da mesa.
Como é que vai fazer isso com a mãe e com o pai? Não pode, né? Então, assim, é complicadíssimo essa... Por isso que a gente é chamado de geração sanduíche, porque nós estamos entre os filhos e entre os pais. Então, a geração meia-idade, sua mãe está dando trabalho agora na meia-idade para você, porque ela não quer ficar quieta, porque ela operou. Imagina quando você estiver na idade dela, e ela um pouco mais velha, querendo fazer as coisas e você não pode deixar. É esse trabalhão que a gente tem. É uma criança adulta, uma criança grande. Como é que você tranca um portão e não deixa sair de casa, sabe? Eles se sentem ofendidíssimos. Ah, você tá querendo mandar em mim? Como assim? Quem é que é a mãe aqui? Tá me tratando igual criança? Tá me tratando igual criança? Não é assim? Eu falo pra ela, mãe, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer isso. Você tá achando que é quem? Quem manda aqui em você sou eu. Aí esse dia na casa da minha avó, eu falei assim, vó, eu não posso brigar com ela porque eu não sou mãe dela, mas a senhora pode. Aí minha avó brigou com ela. Você fica em repouso, você não pode ficar saindo por aí, não. Tá vendo? Só, você já, você tá vendo? Desculpa. Então você já sabe como que é essa questão do relacionamento com os pais. Bom, a minha mãe também, quando ela foi se aposentar, ela tinha muito medo de se sentir improdutiva. Mas aí o que ela fez? Ela sabe fazer crochê, ela sabe fazer tapete, ela sabe fazer bordados, aprendeu outras técnicas, faz cada bordado de fita lindo nas toalhas. E aí tem dia que ela, nossa, eu tô apertada de encomenda. Você pensa assim, a senhora é costureira, a senhora depende disso para viver? Não, ela faz artesanato, ela faz bordado, as pessoas gostam, as pessoas encomendam. E ela continuou ativa, ela continuou se sentindo produtiva. Quando eu trabalhei como terapeuta ocupacional, que eu tinha que trabalhar com pacientes psiquiátricos que estavam tomando muito medicamento e a gente não podia deixá-los dormir, eles precisam ficar ativos, porque se tomar um remédio e só dormir, não adianta nada. E a gente ensinava para as pessoas a fazer bordados, crochê, tapetes, pintura, vários tipos de artesanato, com jornal, com papel, com tudo. E aí as pessoas ficavam tão gratas, gente, de aprender isso, porque elas se sentiam produtivas. Juliana, seu microfone está ligado. Desliga, por obrigada. Então, essas pessoas ficam tão gratas por se sentirem produtivas. A gente fazia um bazarzinho, todo fim de bimestre, fazia um bazar para vender os produtos que os pacientes faziam. A renda revertia para material, para eles continuarem trabalhando. E eles viam as pessoas comprando os produtos deles e ficavam felizes demais. Eu tenho até uma cicatriz na minha mão, aqui, porque uma vez a gente estava trabalhando com vidro e com verniz fosco. Aí fica parecendo jateado, vidro jateado. E aí uma vez a gente estava trabalhando com um garrafão que uma mulher levou e esse garrafão não tinha sido, estava cortado para parecer um copo e não tinha sido lixado. Eu levantei assim, ó. Gente, olha que lindo que ficou e o garrafão caiu e qual que é o impulso automático? A parar, né? Eu fui a parar e o garrafão vestiu minha mão assim, ó. E cortou. Ainda bem que eu ainda fiquei com o tendão, mas quase que eu perdi o tendão desse dedo aqui. E ela ficou... A paciente que estava fazendo esse garrafão comigo, ela afundou de novo, ela deprimiu de novo. Ela estava quase recebendo alta. E ela deprimiu de novo, porque ela se sentiu culpada, porque foi ela que levou o garrafão para eu pintar. Eu tive que ir lá no meio do atestado, com a mão cheia de ponto, ir lá falar para ela que eu estava bem, que eu não estava com raiva dela. Todo mundo muito... Além da idade que ela tinha, ainda tem um transtorno, né, depressivo, então muito frágil essa questão da emoção. Então, essa questão emocional para o adulto meia-idade, deixar de trabalhar significa, talvez, não se sentir produtivo. Por isso que é uma verdade, está escrito aqui no livro, muitas pessoas aposentam e continuam trabalhando. Não deixam de trabalhar.
Às vezes na mesma área, às vezes em outra área. Por que que as pessoas querem continuar trabalhando? Para manter a saúde física e emocional, para manter o seu papel pessoal e social, ou simplesmente porque acha que quer continuar contribuindo com a sociedade de alguma maneira. Então, a aposentadoria nessa idade, ela não significa fim da jornada. Para muitas pessoas é só um pequeno detalhe. E o trabalho, gente, como eu disse para vocês, o use ou perca, o trabalho, ele mantém a mente e o corpo ativo. Porque a pessoa que trabalha, ela tem hora para acordar, ela tem hora para dormir, relógio biológico, né? E relógio mesmo, alarme. Olha só a quarentena que ela faz com a gente. Eu não estou tendo que levantar para dar aula 7h10. Eu estou levantando para dar aula para vocês 9h30. Por quê? Porque nós estamos em casa, mas se a gente estivesse na faculdade, eu teria que dormir mais cedo, acordar mais cedo. O horário muda completamente. Então, se a pessoa se aposenta, o corpo modifica tudo. Por que que a gente engordou na quarentena? Porque fica em casa, fica ocioso, não tem nada para fazer, come. Não é incrível como a gente faz isso? Né? Tá tudo assim muito acessível. Então, a pessoa aposentada, ela muda a rotina, ela muda, a pessoa que não trabalha, ela perde alguns aspectos, tanto cognitivos quanto físicos, né? Então, além do cognitivo, do emocional que a gente estava falando, da pessoa se sentir produtiva. Então, é por isso que muitas pessoas na meia-idade, apesar de se aposentar, mantêm-se ativas de alguma forma, porque isso é importante para o ganho da capacidade cerebral e também da capacidade física. Pronto, eu acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês a respeito desse capítulo do adulto meia-idade. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o desenvolvimento psicossocial dessa mesma fase, o adulto meia-idade. O que a gente vai falar? Nós vamos falar aquilo que eu já dei uma ideiazinha para vocês, né? De que é uma geração sanduíche, como que se relaciona com filhos, com pais, com a ideia de ser avó. Às vezes, na meia-idade, tem gente que ainda se torna mãe. Nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre a busca pela beleza ou a noção de envelhecimento, que isso principalmente para as mulheres, é muito difícil. Então, nós vamos falar da plástica, do botox, que para algumas pessoas isso é importante, e etc. Então, leiam o capítulo 16 para a gente conversar sobre ele na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação antes da gente encerrar esse link aqui que gostaria de fazer sobre o assunto de hoje? Deixa eu ver o chat. Tem 5 coisas aqui que eu não vi. A Carla faz tapete. Que legal. Quem que tá agoniada, gente? Deixa eu ver aqui. A avó da Marcela. Tadinha. Tem que arrumar alguma terapia ocupacional para ela. A Marcela já saiu. Não, tá ali, tá ali. Marcela, na Uni Evangélica tem, quando voltar, né? Tem a Uniap, que é uma universidade para pessoas idosas, que na verdade não é universidade. Mesmo se ela não tiver ensino médio, ela pode participar. São atividades muito interessantes. Tem várias oficinas. Quando ela se aposentar, ou se ela quiser se aposentar e tiver com medo de não ter nada para fazer, vocês podem dar ideia para as pessoas que vocês conhecem que têm condição de se deslocar até lá para participar da Uniap, tá? É um trabalho que a Uni Evangélica faz gratuito para as pessoas da terceira idade. E é muito interessante. Tem oficina sobre cuidados pessoais, sobre ergonomia, como que pega um peso, sobre os perigos domésticos, às vezes um tapete, um fio solto, o que pode provocar.
tem coral, tem aula de teatro, tem hidroginástica. Nossa, eles adoram. Eles adoram. Conversa. Já viu o corredor do Sesc de Caldas Novas? Os velhinhos 5 horas da manhã? Então, daqui é tanto que eles conversam. Uhum. É um barato. Eu adorei fazer oficina com eles. Eu fiz oficina de conflitos emocionais. Nossa, mas foi muito legal, muito legal. Quando a gente chegar lá no capítulo da terceira idade, eu conto para vocês com mais detalhes. Bom, então, vocês não estão querendo não, mas a gente tem que encerrar. Afinal de contas, eu tenho que pôr um arroz no fogo ali para nós almoçar. Então, um beijo, até a próxima semana, tá bom? Obrigada por vocês terem ficado aqui até o final. Tchau, tchau. Tchau, professora. Ótima Tchau. aula, viu? Obrigada.